Olá, pessoal. Eu vou trazer para vocês um caso interessante, diz respeito a um atendimento na supervisão de uma aluna minha, da clínica particular dessa aluna. E então a gente vai articular o meu olhar para o discurso que a aluna traz e a partir desse discurso eu vou ver o casal, tá? Então a gente tá num lugar aqui, a aluna tá aqui, o casal tá aqui. Então a gente olha para o casal a partir do olhar da aluna e tudo interfere, né? Tudo causa em mim uma determinada reação, em qualquer pessoa, né? Eu tô falando em mim como supervisora. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITFMG. Somos um centro de formação para terapeutas de família e casal. Aqui você aprende a trabalhar com famílias e casais no formato ao vivo. As aulas ficam gravadas e você pode fazer o estágio com supervisão. Tendo interesse, entre em contato com a gente para colher mais informações. O caso de hoje, ele é bem relevante, sobretudo para as pessoas que estão iniciando uma clínica de casal. A minha aluna é recém-formada em psicologia, tem pouco tempo, e na ocasião que ela iniciou o atendimento de casal, ela não havia feito nenhum curso sobre a clínica de casal. Talvez tenha visto uma matéria letiva na faculdade, algo parecido. Bom, ela chega com a seguinte colocação para mim: Denise, eu estou perdendo o controle, não sei mais como conduzir um determinado casal, que era o único que ela estava atendendo naquele momento. Bom, o que acontece? Perdendo o controle, não saber como conduzir a clínica de casal. Qual a característica do caso? Guardadas os devidos diferenciações que a gente faz aqui no vídeo, né? A característica do caso, para eu poder falar com vocês, seria o seguinte: a mulher, ela é mais controladora, ela é bem assertiva no comportamento. O marido dela, ele é mais calado. Essa é uma característica dele. Eles são jovens, estão casados há pouco tempo e têm 2 filhos. E uma das queixas que o casal discute com muita frequência, né? E junto com isso, a mulher também se queixa de ser preterida pelo marido, que coloca como preferência na vida dele a própria família de origem dele. Então seriam os pais, né? E a mulher se sente preterida, e isso causa desentendimentos no casal. Até aí, ok, é um contexto que a gente vai encontrar de forma frequente na conjugalidade. A minha aluna, ela comenta, esse detalhe é interessante, ela comenta que um dia a mulher solicitou a ela que fizesse uma sessão individual com o marido dela e depois seria com ela. Só que a mulher deixa claro para a profissional, e isso é uma conversa que a mulher tem exclusivamente com a profissional no WhatsApp da profissional, então o marido dela não está sabendo dessa solicitação. Ela solicita que a profissional ajude a ela, a esposa, a dar uma certa direção para o marido, né? No sentido de falar que é importante, não tem nada demais nessa direção. É importante que ele qualifique a relação, é importante que ele se dedique ao casamento, né? Casamento precisa dessa convergência, né, de forças de cada um. E ela queria que a profissional desse essa mãozinha para ela, numa sessão individual. A profissional responde que não poderia fazer essa sessão a partir daquele formato,
que a esposa estava sugerindo, né? E a profissional fala, olha, venham vocês dois na próxima sessão conjunta e nessa sessão conjunta a gente pensa juntos sobre o que você está trazendo. E até aí, a conduta da profissional está ok. O que acontece? No dia da sessão supostamente conjunta, né, depois que a mulher faz essa solicitação, a mulher ligou às pressas para o marido, na hora da sessão, na hora, o marido já estava na sessão, e ela liga para o marido e fala, eu vou atrasar, tive um imprevisto, eu vou atrasar. Daqui a pouco eu estou aí, pode começar a sessão. Isso ela fala com o marido. E o marido fala com o profissional. Fulana ligou dizendo que está atrasado. Então ela já estava com ele na sessão. Não conseguiu colocar um freio, não conseguiu pedir a ele para guardar a presença da esposa. Então aí inicia-se o equívoco, né? Ela inicia a sessão com ele de uma forma equivocada, no meu ponto de vista, e finaliza a sessão. Em termos de conteúdo, não teve nada demais naquela sessão. Só que a esposa, ela conseguiu, no olhar da profissional, a profissional conta para mim, a minha aluna está contando para mim, a esposa conseguiu articular uma trama de forma que a profissional fizesse o que ela queria que a profissional fizesse, que é fazer a sessão individual com o marido. E isso a profissional ficou intrigada, né? Ela chega na supervisão falando, será que realmente ela atrasou? Ou será que foi uma artimanha da parte dela? Eu escutei essa colocação da profissional, escutei outras colocações que ela trouxe. No final, eu falei com ela, com a minha aluna, deixa eu te perguntar um detalhe, me fala uma coisa, essa sua cliente, ela tem mais idade do que você? Ela é mais velha do que você? A minha aluna falou, ela é mais velha sim. Aí, a minha aluna se recordou de um fato que ela não havia me contado. Ela virou e falou assim, interessante você me fazer essa pergunta, porque eu estou me recordando que quando esse casal iniciou o tratamento, devia ter no máximo 2 meses de tratamento, menos que isso talvez. Quando o casal iniciou o tratamento, a mulher faz o seguinte comentário para minha aluna, eu cheguei até aqui por indicação de fulana de tal, então foi uma indicação, e a pessoa que indicou comentou que você é recém-formada em psicologia, que você já atende casais e que você era, inclusive, mais nova, né? Uma jovem pessoa, uma jovem profissional. Então, minha aluna se recordou desse comentário que a cliente dela fez quando iniciou o processo psicoterapêutico e trouxe essa recordação para a supervisão. Foi só uma supervisão que a gente fez. E aí, a minha aluna perguntou assim, por que você está me fazendo essa pergunta? Eu falei assim, porque no relato que você me traz, por tudo que você fala, né, da circunstância, do casal, como eles vivem o cotidiano, as características que você vê, eu fiquei com a impressão de que a sua cliente, da mesma forma que ela controla o marido, ela controla você no processo psicoterapêutico. E o fato dela escolher uma pessoa mais nova em idade do que ela, garante a ela esse controle. Isso, a gente está falando de uma característica específica, gente, no processo comunicacional, comunicação, igual eu estou falando aqui para vocês. Tá? Não quer dizer que pessoas mais velhas controlam pessoas mais novas, não é isso. Quer dizer que, naquele contexto específico que a minha aluna estava me passando, ficou claro para mim, embora de uma forma subliminar, que a cliente dela era mais velha do que ela. E que o fato da cliente dela ser mais velha e ter escolhido, eu não sabia que isso foi um critério da escolha,
mas eu percebi, pela forma como a minha aluna trouxe o relato, eu percebi que havia um controle da cliente sobre a profissional. A gente está falando de um processo de comunicação, tá? Controle sobre. Alguém fala, se posiciona sobre o outro. Isso aqui é uma forma de controlar o contexto comunicacional. E a minha aluna, por sua vez, ela estava com pouca segurança pessoal para fazer para sustentar o atendimento clínico. Isso eu falei com a minha aluna. Eu falei assim, você não está com segurança para sustentar o atendimento clínico. Essa falta de segurança, ela é porque você não tem conhecimento, não há dúvida, né? Você não tem o tijolo do conhecimento, né? Agora que ela entrou para a nossa formação, e também por questões pessoais. E também porque a cliente era mais velha. Então, tem uma série de elementos que compõem um cenário para a minha aluna, né? Esses elementos colocaram a minha aluna dentro de um cenário de forma submissa à cliente dela. Ela não conseguiu colocar os devidos pontos na sessão, no processo psicoterapêutico, melhor dizendo. E eu falei com a minha aluna, olha, você, dentro de tudo que eu estou te falando, veja o que você consegue se sustentar. Eu estou apenas dando algumas opiniões, você vai ter que ver o que faz sentido para você dentro do que eu estou falando. E eu finalizei aquela supervisão falando para minha aluna, vou cantar uma pedra que eu gostaria de estar errada. Se você conseguir fazer algum ponto de sustentação, né, de mais presença psicossomática nesse processo com o casal vai sair. Essa mulher não vai ficar. Ela só fica numa relação onde ela domina. E encontrando uma profissional que vai simplesmente se posicionar psicossomaticamente falando. Só isso. Só isso. Isso diz respeito a um simples abrir e fechar a porta para o seu cliente na sessão. Diz respeito à forma como você comunica com o seu cliente no celular. É simples, sabe? Diz respeito ao profissional ter consciência de si. Até aqui eu vou. Ou aqui eu fiquei amedrontada. Isso é ter consciência de si. Então, eu finalizei a supervisão falando para minha aluna, se você conseguir se sustentar em algum desses pontos que eu estou trazendo, você vai perder o casal. Eles não vão ficar. Mas espero que eu esteja errada. Passaram-se talvez umas 2 semanas, a minha aluna entra em contato comigo e falou, Denise, vou te contar os próximos capítulos. O casal saiu. Eu consegui fazer tal sustentação e o casal saiu do processo psicoterapêutico. Que bom, né? Que bom porque ela conseguiu ganhar um tijolo que ela não tinha, né? Ela entrou para o atendimento a casais de uma forma, eu estou chamando de equivocada, né? Porque quem inicia atendimento de casal sem o mínimo de compreensão está colocando seu nome na reta, entendeu? Mas, frente às primeiras curvas do processo, curvas naturais, ela vem procurar uma supervisão, ela conseguiu me ajudar a ver o casal e ela também me ajudou a vê-la, a minha aluna. E ela conseguiu colocar algum ponto de sustentação cujo desfecho foi aquele que eu havia imaginado. Fica para vocês esse recorte. Espero ter contribuído, mas, acima de tudo, eu aguardo a sua dúvida, porque a sua dúvida em relação à clínica de casal pode virar uma reflexão teórico-clínica.